Título 7. Do processo de multas administrativas. Capítulo 1. Da fiscalização, da autuação e da imposição de multas. Artigo 626. Incumbe às autoridades competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ou aquelas que exerçam funções delegadas, a fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho. Parágrafo único. Os fiscais dos institutos de seguro social e das entidades paraestatais em geral dependentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio serão competentes para a fiscalização a que se refere o presente artigo, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 627. A fim de promover a instrução dos responsáveis no cumprimento das leis de proteção do trabalho, a fiscalização deverá observar o critério de dupla visita nos seguintes casos: a quando ocorrer promulgação ou expedição de novas leis, regulamentos ou instruções ministeriais, sendo que, com relação exclusivamente a esses atos, será feita apenas a instrução dos responsáveis. B. Em se realizando a primeira inspeção dos estabelecimentos ou dos locais de trabalho, recentemente inaugurados ou empreendidos. Artigo 627-A. Poderá ser instaurado procedimento especial para a ação fiscal, objetivando a orientação sobre o cumprimento das leis de proteção ao trabalho, bem como a prevenção e o saneamento de infrações à legislação mediante termo de compromisso, na forma a ser disciplinada no regulamento da inspeção do trabalho. Artigo 628. Salvo o disposto nos artigos 627 e 627-A, a toda verificação em que o auditor fiscal do trabalho concluir pela existência de violação de preceito legal, deve corresponder, sob pena de responsabilidade administrativa, a lavratura de auto de infração. Parágrafo 1º. Ficam as empresas obrigadas a possuir o livro intitulado Inspeção do Trabalho, cujo modelo será aprovado por portaria ministerial. Parágrafo 2º. Nesse livro, registrará o agente da inspeção sua visita ao estabelecimento, declarando a data e a hora do início e término da mesma, bem como o resultado da inspeção, nele consignando, se for o caso, todas as irregularidades verificadas e as exigências feitas, com os respectivos prazos para seu atendimento, e ainda, de modo legível, os elementos de sua identificação funcional. Parágrafo 3º. Comprovada a má-fé do agente da inspeção, quanto à omissão ou lançamento de qualquer elemento no livro, responderá ele por falta grave no cumprimento do dever, ficando passível, desde logo, da pena de suspensão até 30 dias, instaurando-se, obrigatoriamente, em caso de reincidência, inquérito administrativo. Parágrafo 4º. A lavratura de autos contra empresas fictícias e de endereços inexistentes, assim como a apresentação de falsos relatórios, constituem falta grave, punível na forma do parágrafo 3º. Artigo 628-A. Fica instituído o domicílio eletrônico trabalhista, regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Previdência, destinado a: inciso 1. Cientificar o empregador de quaisquer atos administrativos, ações fiscais, intimações e avisos em geral. E, inciso 2. Receber, por parte do empregador, documentação eletrônica exigida no curso das ações fiscais ou apresentação de defesa e recurso no âmbito de processos administrativos. Parágrafo 1º. As comunicações eletrônicas realizadas pelo domicílio eletrônico trabalhista dispensam a sua publicação no Diário Oficial da União e o envio por via postal e são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Parágrafo 2º. A ciência por meio do sistema de comunicação eletrônica, com utilização de certificação digital ou de código de acesso, possuirá os requisitos de validade. Artigo 629. O auto de infração será lavrado em duplicata, nos termos dos modelos e instruções expedidos, sendo uma via entregue ao infrator, contra recibo ou ao mesmo enviada, dentro de 10 dias da lavratura, sob pena de responsabilidade, em registro postal, com franquia e recibo de volta. Parágrafo 1º. O auto não terá o seu valor probante condicionado à assinatura do infrator ou de testemunhas, e será lavrado no local da inspeção, salvo havendo motivo justificado que será declarado no próprio auto, quando então deverá ser lavrado no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 2º. Lavrado o auto de infração, não poderá ele ser inutilizado, nem sustado o curso do respectivo processo.
devendo o agente da inspeção apresentá-lo à autoridade competente, mesmo se incidir em erro. Parágrafo 3º. O infrator terá, para apresentar defesa, o prazo de 10 dias contados do recebimento do auto. Parágrafo 4º. O auto de infração será registrado com a indicação sumária de seus elementos característicos, em livro próprio que deverá existir em cada órgão fiscalizador, de modo a assegurar o controle do seu processamento. Artigo 630. Nenhum agente da inspeção poderá exercer as atribuições do seu cargo sem exibir a carteira de identidade fiscal, devidamente autenticada, fornecida pela autoridade competente. Parágrafo 1º. É proibida a outorga de identidade fiscal a quem não esteja autorizado, em razão do cargo ou função, a exercer ou praticar, no âmbito da legislação trabalhista, atos de fiscalização. Parágrafo 2º. A credencial a que se refere este artigo deverá ser devolvida para inutilização, sob as penas da lei em casos de provimentos em outro cargo público, exoneração ou demissão, bem como nos de licenciamento por prazo superior a 60 dias e de suspensão do exercício do cargo. Parágrafo 3º. O agente da inspeção terá livre acesso a todas as dependências dos estabelecimentos sujeitos ao regime da legislação, sendo as empresas, por seus dirigentes ou prepostos, obrigados a prestar-lhes os esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições legais, a exibir-lhes, quando exigidos, quaisquer documentos que digam respeito ao fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho. Parágrafo 4º. Os documentos sujeitos à inspeção deverão permanecer, sob as penas da lei nos locais de trabalho, somente se admitindo por exceção, a critério da autoridade competente, sejam os mesmos apresentados em dia e hora previamente fixados pelo agente da inspeção. Parágrafo 5º. No território do exercício de sua função, o agente da inspeção gozará de passe livre nas empresas de transportes, públicas ou privadas, mediante a apresentação da carteira de identidade fiscal. Parágrafo 6º. A inobservância do disposto no subparágrafo 3º, 4º e 5º configurará resistência ou embaraço à fiscalização e justificará a lavratura do respectivo auto de infração, cominada a multa de valor igual a meio salário mínimo regional, até 5 vezes esse salário, levando-se em conta, além das circunstâncias atenuantes ou agravantes, a situação econômico-financeira do infrator e os meios a seu alcance para cumprir a lei. Parágrafo 7º. Para o efeito do disposto no parágrafo 5º, a autoridade competente divulgará em janeiro e julho de cada ano a relação dos agentes da inspeção titulares da carteira de identidade fiscal. Parágrafo 8º. As autoridades policiais, quando solicitadas, deverão prestar aos agentes da inspeção a assistência de que necessitarem para o fiel cumprimento de suas atribuições legais. Artigo 631. Qualquer funcionário público federal, estadual ou municipal, ou representante legal de associação sindical, poderá comunicar à autoridade competente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio as infrações que verificar. Parágrafo único. De posse dessa comunicação, a autoridade competente procederá desde logo às necessárias diligências, lavrando os autos de que haja mister. Artigo 632. Poderá o autuado requerer a audiência de testemunhas e as diligências que lhe parecerem necessárias à elucidação do processo, cabendo, porém, à autoridade julgar da necessidade de tais provas. Artigo 633. Revogada. Artigo 634. Na falta de disposição especial, a imposição das multas incumbe às autoridades regionais competentes em matéria de trabalho, na forma estabelecida por este título. Parágrafo único. A aplicação da multa não eximirá o infrator da responsabilidade em que incorrer por infração das leis penais. Parágrafo 1º. A aplicação da multa não eximirá o infrator da responsabilidade em que incorrer por infração das leis penais. Parágrafo 2º. Os valores das multas administrativas expressos em moeda corrente serão reajustados anualmente pela taxa referencial, TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil, ou pelo índice que vier a substituí-lo. Capítulo 2. Dos recursos. Artigo 635. De toda decisão que impuser multa por infração das leis e disposições reguladoras do trabalho, e não havendo forma especial de processo, caberá recurso para o diretor-geral departamento ou serviço do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que for competente na matéria. Parágrafo único.
As decisões serão sempre fundamentadas. Artigo 636. Os recursos devem ser interpostos no prazo de 10 dias, contados do recebimento da notificação, perante a autoridade que houver imposto a multa, a qual, depois de os informar, encaminhá-los à autoridade de instância superior. Parágrafo 1º. O recurso só terá seguimento se o interessado instruir com a prova do depósito da multa. Parágrafo 2º. A notificação somente será realizada por meio de edital publicada no órgão oficial, quando o infrator estiver em lugar incerto e não sabido. Parágrafo 3º. A notificação de que trata este artigo fixará igualmente o prazo de 10 dias para que o infrator recolha o valor da multa, sob pena de cobrança executiva. Parágrafo 4º. As guias de depósito ou recolhimento serão emitidas em 3 vias e o recolhimento da multa deverá preceder-se dentro de 5 dias às repartições federais competentes, que escriturarão a receita a crédito do Ministério da Trabalho e Previdência Social. Parágrafo 5º. A segunda via da guia do recolhimento será devolvida pelo infrator à repartição que a emitiu, até o 6º dia depois de sua expedição, para averbação no processo. Parágrafo 6º. A multa será reduzida de 50% se o infrator, renunciando ao recurso a recolher ao Tesouro Nacional, dentro do prazo de 10 dias contados do recebimento da notificação ou da publicação do edital. Parágrafo 7º. Para a expedição da guia, no caso do parágrafo 6º, deverá o infrator juntar a notificação com a prova da data do seu recebimento, ou a folha do órgão oficial que publicou o edital. Artigo 637. De todas as decisões que proferirem em processos de infração das leis de proteção ao trabalho e que impliquem arquivamento destes, observado o disposto no parágrafo único do artigo 635, deverão as autoridades prolatoras recorrer de ofício para a autoridade competente de instância superior. Artigo 638. Ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio é facultado avocar ao seu exame e decisão, dentro de 90 dias do despacho final do assunto, ou no curso do processo, as questões referentes à fiscalização dos preceitos estabelecidos nesta consolidação. Capítulo 3. Do depósito, da inscrição e da cobrança. Artigo 639. Não sendo provido recurso, o depósito se converterá em pagamento. Artigo 640. É facultado às delegacias regionais do trabalho, na conformidade de instruções expedidas pelo Ministro de Estado, promover a cobrança amigável das multas antes encaminhamento dos processos à cobrança executiva. Artigo 641. Não comparecendo o infrator, ou não depositando a importância da multa ou penalidade, far-se-á a competente inscrição em livro especial, existente nas repartições das quais se tiver originado a multa ou penalidade, ou de onde tenha provindo a reclamação que a determinou, sendo extraída cópia autêntica dessa inscrição e enviada às autoridades competentes para a respectiva cobrança judicial, valendo tal instrumento como título de dívida líquida e certa. Artigo 642. A cobrança judicial das multas impostas pelas autoridades administrativas do trabalho obedecerá ao disposto na legislação aplicável à cobrança da dívida ativa da União sendo promovida no Distrito Federal e nas capitais dos estados em que funcionarem tribunais regionais do trabalho, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, e nas demais localidades, pelo Ministério Público Estadual e do Território do Acre, nos termos do Decreto-Lei nº 960, de 17 de dezembro de 1938. Parágrafo único. No Estado de São Paulo, a cobrança continuará a cargo da Procuradoria do Departamento Estadual do Trabalho, na forma do convênio em vigor, título 7A, da prova de inexistência de débitos trabalhistas. Artigo 642-A. É instituída a certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT, expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. Parágrafo 1º. O interessado não obterá a certidão quando em seu nome constar. Inciso 1. O inadimplemento de obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado proferida pela Justiça do Trabalho ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei, ou, inciso 2, o inadimplemento de obrigações decorrentes de execução de acordos firmados
perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. Parágrafo 2º. Verificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, será expedida certidão positiva de débitos trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT. Parágrafo 3º. A CNDT certificará a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências e filiais. Parágrafo 4º. O prazo de validade da CNDT é de 180 dias, contado da data de sua emissão. Título 8. Da Justiça do Trabalho. Capítulo 1. Introdução. Artigo 643. Os dissídios, oriundos das relações entre empregados e empregadores bem como de trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviços, em atividades reguladas na legislação social, serão dirimidos pela Justiça do Trabalho, de acordo com o presente título e na forma estabelecida pelo Processo Judiciário do Trabalho. Parágrafo 1º. As questões concernentes à Previdência Social serão decididas pelos órgãos e autoridades previstos no capítulo 5 deste título e na legislação sobre seguro social. Parágrafo 2º. As questões referentes a acidentes do trabalho continuam sujeitas à Justiça Ordinária, na forma do Decreto N. 24.637, de 10 de julho de 1934, e legislação subsequente. Parágrafo 3º. A Justiça do Trabalho é competente ainda para processar e julgar as ações entre trabalhadores portuários, os operadores portuários ou o órgão gestor de mão de obra, ou decorrentes da relação de trabalho. Artigo 644. São órgãos da Justiça do Trabalho: a. O Tribunal Superior do Trabalho. b. Os Tribunais Regionais do Trabalho. c. As Juntas de Conciliação e Julgamento ou os Juízos de Direito. Artigo 645. O serviço da Justiça do Trabalho é relevante e obrigatório, ninguém dele podendo eximir-se, salvo motivo justificado. Artigo 646. Os órgãos da Justiça do Trabalho funcionarão perfeitamente coordenados, em regime de mútua colaboração, sob a orientação do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Capítulo 2. Das Juntas de Conciliação e Julgamento. Seção 1. Da composição e funcionamento. Artigo 647. Cada junta de conciliação e julgamento terá a seguinte composição: a. Um juiz do trabalho, que será seu presidente. b. 2 vogais, sendo um representante dos empregadores e outro dos empregados. Parágrafo único. Haverá um suplente para cada vogal. Artigo 648. São incompatíveis entre si, para os trabalhos da mesma junta, os parentes consanguíneos e afins até o 3º grau civil. Parágrafo único. A incompatibilidade resolve-se a favor do primeiro vogal designado ou empossado, ou por sorteio, se a designação ou posse for da mesma data. Artigo 649. As juntas poderão conciliar, instruir ou julgar com qualquer número, sendo, porém, indispensável a presença do presidente, cujo voto prevalecerá em caso de empate. Parágrafo 1º. No julgamento de embargos deverão estar presentes todos os membros da junta. Parágrafo 2º. Na execução e na liquidação das decisões funciona apenas o presidente. Seção 2. Da jurisdição e competência das juntas. Artigo 650. A jurisdição de cada junta de conciliação e julgamento abrange todo o território da comarca em que tem sede, só podendo ser estendida ou restringida por lei federal. Parágrafo único. As leis locais de organização judiciária não influirão sobre a competência de juntas de conciliação e julgamento já criadas até que lei federal assim determine. Artigo 651. A competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. Parágrafo 1º. Quando for parte de dissídio agente ou viajante comercial, a competência será da junta da localidade em que a empresa tem agência ou filial, e a esta o empregado esteja subordinado e, na falta, será competente a junta da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. Parágrafo 2º. A competência das juntas de conciliação e julgamento, estabelecida neste artigo, estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário. Parágrafo 3º.
em se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços. Artigo 652. Compete às varas do trabalho a conciliar e julgar. Inciso 1. Os dissídios em que se pretenda o reconhecimento da estabilidade de empregado. Inciso 2. Os dissídios concernentes à remuneração, férias e indenizações por motivo de rescisão do contrato individual de trabalho. Inciso 3. Os dissídios resultantes de contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice. Inciso 4. Os demais dissídios concernentes ao contrato individual de trabalho. Inciso 5. As ações entre trabalhadores portuários e os operadores portuários ou órgão gestor de mão de obra, órgão decorrentes da relação de trabalho. B. Processar e julgar os inquéritos para apuração de falta grave. C. Julgar os embargos opostos às suas próprias decisões. D. Impor multas e demais penalidades relativas aos atos de sua competência. E, suprimida. F. Decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho. Parágrafo único. Terão preferência para julgamento os dissídios sobre pagamento de salário e aqueles que derivarem da falência do empregador, podendo o presidente da Junta, a pedido do interessado, constituir processo em separado, sempre que a reclamação também versar sobre outros assuntos. Artigo 653. Compete, ainda, às juntas de conciliação e julgamento a requisitar às autoridades competentes a realização das diligências necessárias ao esclarecimento dos feitos sob sua apreciação, representando contra aquelas que não atenderem a tais requisições. B. Realizar as diligências e praticar os atos processuais ordenados pelos tribunais regionais do trabalho ou pelo Tribunal Superior do Trabalho. C. Julgar as suspeições arguidas contra os seus membros. D. Julgar as exceções de incompetência que lhes forem opostas. E. Expedir precatórias e cumprir as que lhes forem deprecadas. F. Exercer, em geral, no interesse da Justiça do Trabalho, quaisquer outras atribuições que decorram da sua jurisdição. Seção 3. Dos presidentes das juntas. Artigo 654. O ingresso na magistratura do trabalho far-se-á para o cargo de juiz do trabalho substituto. As nomeações subsequentes por promoção alternadamente, por antiguidade e merecimento. Parágrafo 1º na 7ª e 8ª regiões da Justiça do Trabalho, nas localidades fora das respectivas sedes. Haverá suplentes de juiz do trabalho presidente de junta, sem direito a acesso nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros, bacharéis em direito, de reconhecida idoneidade moral, especializados em direito do trabalho, pelo período de 2 anos, podendo ser reconduzidos. Parágrafo 2º suplentes de juiz do trabalho receberão, quando em exercício, vencimentos iguais aos dos juízes que substituírem. Parágrafo 3º. Os juízes substitutos serão nomeados após aprovação em concurso público de provas e títulos realizado perante o Tribunal Regional do Trabalho da Região, válido por 2 anos e prorrogável, a critério do mesmo órgão por igual período, uma só vez, e organizado de acordo com as instruções expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 4º. Os candidatos inscritos só serão admitidos ao concurso após apreciação prévia, pelo Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região, dos seguintes requisitos: a. Idade maior de 25 anos e menor de 45 anos. B. Idoneidade para o exercício das funções. Parágrafo 5º. O preenchimento dos cargos do presidente de junta, vagos ou criadas por lei, será feito dentro de cada região. A pela remoção de outro presidente, prevalecendo a antiguidade no cargo, caso haja mais de um pedido, desde que a remoção tenha sido requerida, dentro de 15 dias, contados da abertura da vaga, ao presidente do Tribunal Regional, a quem caberá expedir o respectivo ato. B. Pela promoção de substituto, cuja aceitação será facultativa, obedecido o critério alternado de antiguidade e merecimento. Parágrafo 6º. Os juízes do trabalho, presidentes de junta, juízes substitutos e suplentes de juiz, tomarão posse perante o presidente do tribunal da respectiva região. Nos estados que não forem sede de Tribunal Regional do Trabalho, a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal de Justiça,
que remeterá o termo ao presidente do Tribunal Regional da jurisdição do empossado. Nos territórios, a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região. Artigo 655. Os presidentes e os presidentes substitutos tomarão posse do cargo perante o presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição. Parágrafo 1º. Nos estados em que não houver sede de tribunais, a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal de Apelação, que remeterá o respectivo termo ao presidente do Tribunal Regional da jurisdição do empossado. Parágrafo 2º. Nos territórios, a posse dar-se-á perante a juiz de direito da capital, que procederá na forma prevista no parágrafo 1º. Artigo 656. O juiz do trabalho substituto, sempre que não estiver substituindo o juiz presidente de junta, poderá ser designado para atuar nas juntas de conciliação e julgamento. Parágrafo 1º. Para o fim mencionado no caput deste artigo, o território da região poderá ser dividido em zonas, compreendendo a jurisdição de uma ou mais juntas, a juízo do Tribunal Regional do Trabalho respectivo. Parágrafo 2º. A designação referida no caput deste artigo será de atribuição do juiz-presidente do Tribunal Regional do Trabalho ou, não havendo disposição regimental específica, de quem este indicar. Parágrafo 3º. Os juízes do trabalho substitutos, quando designados ou estiverem substituindo os juízes presidentes de juntas, perceberão os vencimentos destes. Parágrafo 4º. O juiz-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ou, não havendo disposição regimental específica que este indicar, fará a lotação e a movimentação dos juízes substitutos entre as diferentes zonas da região na hipótese de terem sido criadas na forma do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 657. Os presidentes de junta e os presidentes substitutos perceberão os vencimentos fixados em lei. Artigo 658. São deveres precípios dos presidentes das juntas, além dos que decorram do exercício de sua função: a. Manter perfeita conduta pública e privada. b. Abster-se de atender a solicitações ou recomendações relativamente aos feitos que hajam sido ou tenham de ser submetidos à sua apreciação. c. Residir dentro dos limites de sua jurisdição, não podendo ausentar-se sem licença do presidente do Tribunal Regional. d. Despachar e praticar todos os atos decorrentes de suas funções, dentro dos prazos estabelecidos, sujeitando-se ao desconto correspondente a um dia de vencimento para cada dia de retardamento. Artigo 659. Competem privativamente aos presidentes das juntas, além das que lhe conferidas neste título e das decorrentes de seu cargo, as seguintes atribuições. Inciso 1. Presidir as audiências das juntas. Inciso 2. Executar as suas próprias decisões, as proferidas pela junta, e aquelas cuja execução lhes for deprecada. Inciso 3. Dar posse aos vogais nomeados para a junta, ao secretário e aos demais funcionários da secretaria. Inciso 4. Convocar os suplentes dos vogais, no impedimento destes. Inciso 5. Representar ao presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição, no caso de falta de qualquer vogal a 3 reuniões consecutivas, sem motivo justificado para os fins do artigo 727. Inciso 6. Despachar os recursos interpostos pelas partes, fundamentando a decisão recorrida antes da remessa ao Tribunal Regional, ou submetendo-os à decisão da Junta, no caso do artigo 894. Inciso 7. Assinar as folhas de pagamento dos membros e funcionários da Junta. Inciso 8. Apresentar ao presidente do Tribunal Regional, até 15 de fevereiro de cada ano, o relatório dos trabalhos do ano anterior. Inciso 9. Conceder medida liminar, até decisão final do processo, em reclamações trabalhistas que visem a tornar sem efeito transferência disciplinada pelos parágrafos do artigo 469 desta Consolidação. Inciso 10. Conceder medida liminar, até decisão final do processo, em reclamações trabalhistas que visem reintegrar no emprego o dirigente sindical afastado, suspenso ou dispensado pelo empregador. Seção 4. Dos vogais das juntas. Artigo 660. Os vogais das juntas são designados pelo presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição. Artigo 661. Para o exercício da função de vogal da junta ou suplente deste são exigidos os seguintes requisitos: a. Ser brasileiro. b. Ter reconhecida idoneidade moral.
C. Ser maior de 25 anos e ter menos de 70 anos. D. Estar no gozo dos direitos civis e políticos. E. Estar quite com o serviço militar. F. Contar mais de 2 anos de efetivo exercício na profissão e ser sindicalizado. Parágrafo único. A prova da qualidade profissional a que se refere a linha F deste artigo é feita mediante declaração do respectivo sindicato. Artigo 662. A escolha dos vogais das juntas e seus suplentes far-se-á dentre os nomes constantes das listas que, para esse efeito, forem encaminhadas pelas associações sindicais de primeiro grau ao presidente do Tribunal Regional. Parágrafo 1º. Para esse fim, cada sindicato de empregadores e de empregados, com base territorial extensiva à área de jurisdição da Junta, no todo ou em parte procederá, na ocasião determinada pelo presidente do Tribunal Regional, à escolha de 3 nomes que comporão a lista, aplicando-se à eleição o disposto no artigo 524 e seus parágrafos 1º a 3º. Parágrafo 2º. Recebidas as listas pelo presidente do Tribunal Regional, designará este, dentro de 5 dias, os nomes dos vogais e dos respectivos suplentes, expedindo para cada um deles um título, mediante a apresentação do qual será empossado. Parágrafo 3º. Dentro de 15 dias, contados da data da posse, pode ser contestada a investidura do vogal ou do suplente por qualquer interessado, sem efeito suspensivo por meio de representação escrita, dirigida ao presidente do Tribunal Regional. Parágrafo 4º. Recebida a contestação, o presidente do tribunal designará imediatamente relator, o qual, se houver necessidade de ouvir testemunhas ou de proceder a quaisquer diligências, providenciará para que tudo se realize com a maior brevidade, submetendo, por fim, a contestação ao parecer do tribunal, na primeira sessão. Parágrafo 5º. Se o tribunal julgar procedente a contestação, o presidente providenciará a designação de novo vogal ou suplente. Parágrafo 6º. Em falta de indicação pelos sindicatos, de nomes para representantes das respectivas categorias profissionais e econômicas nas juntas de conciliação e julgamento, ou nas localidades onde não existirem sindicatos, serão esses representantes livremente designados pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, observados os requisitos exigidos para o exercício da função. Artigo 663. A investidura dos vogais das juntas e seus suplentes é de 3 anos, podendo, entretanto, ser dispensado, a pedido, aquele que tiver servido sem interrupção durante metade desse período. Parágrafo 1º. Na hipótese da dispensa do vogal a que alude este artigo, assim como nos casos de impedimento, morte ou renúncia, sua substituição far-se-á pelo suplente, mediante convocação do presidente da Junta. Parágrafo 2º. Na falta do suplente por impedimento, morte ou renúncia serão designados novo vogal e o respectivo suplente, dentre os nomes constantes das listas a que se refere o artigo 662, servindo os designados até o fim do período. Artigo 664. Os vogais das juntas e seus suplentes tomam posse perante o presidente da junta em que tem de funcionar. Artigo 665. Enquanto durar sua investidura, gozam os vogais das juntas e seus suplentes das prerrogativas asseguradas aos jurados. Artigo 666. Por audiência a que comparecerem, até o máximo de 20 por mês, os vogais das juntas e seus suplentes perceberão a gratificação fixada em lei. Artigo 667. São prerrogativas dos vogais das juntas, além das referidas no artigo 665. A. Tomar parte nas reuniões do tribunal a que pertençam. B. Aconselhar as partes à conciliação. C. Votar no julgamento dos feitos e nas matérias de ordem interna do tribunal, submetidas às suas deliberações. D. Pedir vista dos processos pelo prazo de 24 horas. E formular, por intermédio do presidente, aos litigantes, testemunhas e peritos, as perguntas que quiserem fazer para esclarecimento do caso. Capítulo 3. Dos juízos de direito. Artigo 668. Nas localidades não compreendidas na jurisdição das juntas de conciliação e julgamento, os juízos de direito são os órgãos de administração da Justiça do Trabalho, com a jurisdição que lhes for determinada pela Lei de Organização Judiciária Local. Artigo 669. A competência dos juízos de direito,
quando investidos na administração da Justiça do Trabalho, é a mesma das juntas de conciliação e julgamento, na forma da seção 2 do capítulo 2, parágrafo 1º. Nas localidades onde houver mais de um juízo de direito à competência é determinada, entre os juízes do cível, por distribuição ou pela divisão judiciária local, na conformidade da lei de organização respectiva. Parágrafo 2º. Quando o critério de competência da lei de organização judiciária for diverso do previsto no parágrafo anterior, será competente o juiz do cível mais antigo. Capítulo 4. Dos Tribunais Regionais do Trabalho. Seção 1. Da composição e do funcionamento. Artigo 670. Os tribunais regionais das primeira e segunda regiões compor-se-ão de 11 juízes togados, vitalícios, e de 6 juízes classistas, temporários. Os da terceira e quarta regiões, de 8 juízes togados, vitalícios, e de 4 classistas, temporários. Os da quinta e sexta regiões, de 7 juízes togados, vitalícios e de 2 classistas, temporários. Os da sétima e oitava regiões, de 6 juízes togados, vitalícios, e de 2 classistas, temporários, todos nomeados pelo Presidente da República. Parágrafo 1º. Há um primeiro suplente e um segundo suplente para o presidente e um suplente para cada vogal. Parágrafo 2º. Nos tribunais regionais constituídos de 6 ou mais juízes togados, e menos de 11, um deles será escolhido dentre advogados, um dentre membros do Ministério Público da União junto à Justiça do Trabalho, e os demais dentre juízes do trabalho presidente de junta da respectiva região, na forma prevista no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. Os juízes classistas referidos neste artigo representarão, paritariamente, empregadores e empregados. Parágrafo 5º. Haverá um suplente para cada juiz classista. Parágrafo 6º. Os tribunais regionais, no respectivo regimento interno, disporão sobre a substituição de seus juízes, observados, na convocação de juízes inferiores, os critérios de livre escolha e antiguidade, alternadamente. Parágrafo 7º. Dentre os seus juízes togados, os tribunais regionais elegerão os respectivos presidente e vice-presidente, assim como os presidentes de turmas, onde as houver. Parágrafo 8º. Os tribunais regionais da primeira e segunda regiões dividir-se-ão em turmas, facultada essa divisão aos constituídos de pelo menos 12 juízes. Cada turma se comporá de 3 juízes togados e 2 classistas, um representante dos empregados e outro dos empregadores. Artigo 671. Para os trabalhos dos tribunais regionais existe a mesma incompatibilidade prevista no artigo 648, sendo idêntica a forma de sua resolução. Artigo 672. Os tribunais regionais, em sua composição plena, deliberarão com a presença, além do presidente, da metade e mais um, do número de seus juízes, dos quais, no mínimo, um representante dos empregados e outro dos empregadores. Parágrafo 1º. As turmas somente poderão deliberar presentes, pelo menos, 3 dos seus juízes, entre eles os 2 classistas. Para a integração desse quórum, poderá o presidente de uma turma convocar juízes de outra, da classe a que pertencer o ausente ou impedido. Parágrafo 2º. Nos tribunais regionais, as decisões tomar-se-ão pelo voto da maioria dos juízes presentes, ressalvada, no tribunal pleno, a hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público. Artigo 111 da Constituição. Parágrafo 3º. O presidente do Tribunal Regional, excetuada a hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público, somente terá voto de desempate. Nas sessões administrativas, o presidente votará como os demais juízes, cabendo-lhe ainda o voto de qualidade. Parágrafo 4º. No julgamento de recursos contra a decisão ou despacho do presidente, do vice-presidente ou de relator, ocorrendo empate, prevalecerá a decisão ou despacho recorrido. Artigo 673. A ordem das sessões dos tribunais regionais será estabelecida no respectivo regimento interno. Seção 2. Da jurisdição e competência. Artigo 674. Para efeito da jurisdição dos tribunais regionais, o território nacional é dividido nas 8 regiões seguintes. Primeira região, estados da Guanabara, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Segunda região, estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso. Terceira região, estados de Minas Gerais e Goiás e Distrito Federal. Quarta região, estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Quinta Região, Estados da Bahia e Sergipe. Sexta Região, Estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Sétima Região, Estados do Ceará, Piauí e Maranhão. Oitava Região, Estados do Amazonas, Pará, Acre e Territórios Federais do Amapá, Rondônia e Roraima. Parágrafo único. Os tribunais têm sede nas cidades: Rio de Janeiro, Primeira Região, São Paulo, Segunda Região, Belo Horizonte, Terceira Região, Porto Alegre, Quarta Região, Salvador, Quinta Região, Recife, Sexta Região, Fortaleza, Sétima Região e Belém, Oitava Região. Artigo 675, revogado. Artigo 676. O número de regiões, a jurisdição e a categoria dos tribunais regionais, estabelecidos nos artigos anteriores, somente podem ser alterados pelo Presidente da República. Artigo 677. A competência dos tribunais regionais determina-se pela forma indicada no artigo 651 e seus parágrafos e, nos casos de dissídio coletivo, pelo local onde este ocorrer. Artigo 678. Aos tribunais regionais, quando divididos em turmas, compete: inciso 1. Ao Tribunal Pleno, especialmente, a processar, conciliar e julgar originariamente os dissídios coletivos. B. Processar e julgar originariamente. 1. As revisões de sentenças normativas. 2. A extensão das decisões proferidas em dissídios coletivos. 3. Os mandados de segurança. 4. As impugnações à investidura de vogais e seus suplentes nas juntas de conciliação e julgamento. C. Processar e julgar em última instância. 1. Os recursos das multas impostas pelas turmas. 2. As ações rescisórias das decisões das juntas de conciliação e julgamento, dos juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista, das turmas e de seus próprios acórdãos. 3. Os conflitos de jurisdição entre as suas turmas, os juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista, as juntas de conciliação e julgamento, ou entre aqueles e estas. D. Julgar em única ou última instâncias. 1. Os processos e os recursos de natureza administrativa atinentes aos seus serviços auxiliares e respectivos servidores. 2. As reclamações contra atos administrativos de seu presidente ou de qualquer de seus membros, assim como dos juízes de primeira instância e de seus funcionários. Inciso 2. As turmas. A. Julgar os recursos ordinários previstos no artigo 895, alínea. B. Julgar os agravos de petição e de instrumento, estes de decisões denegatórias de recursos de sua alçada. C. Impor multas e demais penalidades relativas e atos de sua competência jurisdicional, e julgar os recursos interpostos das decisões das juntas dos juízes de direito que as impuserem. Parágrafo único. Das decisões das turmas não caberá recurso para o Tribunal Pleno, exceto no caso do item 1, alínea C, inciso 1, deste artigo. Artigo 679. Aos tribunais regionais não divididos em turmas, compete o julgamento das matérias a que se refere o artigo anterior, exceto a de que trata o inciso 1 da alínea C do item 1, como os conflitos de jurisdição entre turmas. Artigo 680. Compete, ainda, aos tribunais regionais ou suas turmas, a determinar às juntas e aos juízes de direito a realização dos atos processuais e diligências necessárias ao julgamento dos feitos sob sua apreciação. B. Fiscalizar o cumprimento de suas próprias decisões. C. Declarar a nulidade dos atos praticados com infração de suas decisões. D. Julgar as suspeições arguidas contra seus membros. E. Julgar as exceções de incompetência que lhes forem opostas. F. Requisitar às autoridades competentes as diligências necessárias ao esclarecimento dos feitos sob apreciação, representando contra aquelas que não atenderem a tais requisições. G. Exercer, em geral, no interesse da Justiça do Trabalho, as demais atribuições que decorram de sua jurisdição. Seção 3. Dos presidentes dos tribunais regionais. Artigo 681. Os presidentes e vice-presidentes dos tribunais regionais do trabalho tomarão posse perante os respectivos tribunais. Artigo 682. Competem privativamente aos presidentes dos tribunais regionais, além das que forem conferidas neste no título e das decorrentes do seu cargo, as seguintes atribuições. Inciso 2.
designar os vogais das juntas e seus suplentes. Inciso 3. Dar posse aos presidentes de juntas e presidentes substitutos, aos vogais e suplentes e funcionários do próprio tribunal e conceder férias e licenças aos mesmos e aos vogais e suplentes das juntas. Inciso 4. Presidir as sessões do tribunal. Inciso 5. Presidir as audiências de conciliação nos dissídios coletivos. Inciso 6. Executar suas próprias decisões e as proferidas pelo tribunal. Inciso 7. Convocar suplentes dos vogais do tribunal, nos impedimentos destes. Inciso 8. Representar ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho contra os presidentes e os vogais, nos casos previstos no artigo 727 e seu parágrafo único. Inciso 9. Despachar os recursos interpostos pelas partes. Inciso 10. Requisitar às autoridades competentes, nos casos de dissídio coletivo, a força necessária, sempre que houver ame e perturbação da ordem. Inciso 11. Exercer correição pelo menos uma vez por ano, sobre as juntas, ou parcialmente sempre que se fizer necessário, e solicitá-la, quando julgar conveniente, ao presidente do Tribunal de Apelação relativamente aos juízes de direito investidos na administração da Justiça do Trabalho. Inciso 12. Distribuir os feitos, designando os vogais que os devem relatar. Inciso 13. Designar, dentre os funcionários do tribunal e das juntas existentes em uma mesma localidade, o que deve exercer a função de distribuidor. Inciso 14. Assinar as folhas de pagamento dos vogais e servidores do tribunal. Parágrafo 1º. Na falta ou impedimento do presidente da junta e do substituto da mesma localidade, é facultado ao presidente do Tribunal Regional designar substituto de outra localidade, observada a ordem de antiguidade entre os substitutos desimpedidos. Parágrafo 2º. Na falta ou impedimento do juiz classista da junta e do respectivo suplente, é facultado ao presidente do Tribunal Regional designar suplente de outra junta, respeitada a categoria profissional ou econômica do representante e a ordem de antiguidade dos suplentes desimpedidos. Parágrafo 3º. Na falta ou impedimento de qualquer juiz representante classista e seu respectivo suplente, é facultado ao presidente do Tribunal Regional designar um dos juízes classistas de junta de conciliação e julgamento para funcionar nas sessões do tribunal, respeitada a categoria profissional ou econômica do representante. Artigo 683. Na falta ou impedimento dos presidentes dos tribunais regionais, e como auxiliares destes, sempre que necessário, funcionarão seus substitutos. Parágrafo 1º. Nos casos de férias por 30 dias, licença, morte ou renúncia, a convocação competirá diretamente ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 2º. Nos demais casos, mediante convocação do próprio presidente do tribunal ou comunicação do secretário deste, o presidente substituto assumirá imediatamente o exercício, ciente o presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Seção 4. Dos juízes representantes classistas dos tribunais regionais. Artigo 684. Os juízes representantes classistas dos tribunais regionais são designados pelo Presidente da República. Parágrafo único. Aos juízes representantes classistas dos empregados e dos empregadores nos tribunais regionais, aplicam-se as disposições do artigo 661. Artigo 685. A escolha dos vogais suplentes dos tribunais regionais, representantes dos empregadores e empregados, é feita dentre os nomes constantes das listas para esse fim encaminhadas ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho pelas associações sindicais de grau superior, com sede nas respectivas regiões. Parágrafo 1º. Para o efeito deste artigo, o Conselho de Representantes de cada associação sindical de grau superior, na ocasião determinada pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, organizará, por maioria de votos, uma lista de três nomes. Parágrafo 2º. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho submeterá os nomes constantes das listas ao presidente da República, por intermédio do ministro da Justiça e Negócios Interiores. Artigo 686. Suprimido. Artigo 687. Os vogais dos tribunais regionais tomam posse perante o respectivo presidente. Artigo 688.
Aos juízes representantes classistas dos tribunais regionais aplicam-se as disposições do artigo 663, sendo a nova escolha feita dentre os nomes constantes das listas a que se refere o artigo 685, ou na forma indicada no artigo 686, bem assim, as dos artigos 665 e 667. Artigo 689. Por sessão a que comparecerem, até o máximo de 15 por mês, perceberão os juízes representantes classistas e suplentes dos tribunais regionais a gratificação fixada em lei. Parágrafo único. Os juízes representantes classistas que retiverem processos além dos prazos estabelecidos no regimento interno dos tribunais regionais sofrerão automaticamente, na gratificação mensal a que teriam direito, desconto equivalente a 30 avós, por processo retido.